Fala galera do Jovem Cash, estamos aqui mais uma vez juntos, começando mais um episódio do nosso Jovem Cash. Meu nome é Julia Moreto, hoje estaremos aqui falando sobre o tema No Deserto. Saímos ali um pouco sobre a libertação, sobre as pragas e hoje estaremos dando uma continuidade ali com a história de Moisés também. Hoje eu não falarei aqui sozinha, estamos com dois convidados muito especiais, estamos com um rostinho aí que nós estamos muito felizes em estar recebendo, que é uma pessoa do nosso distrito. Claro que quem não é do nosso distrito também tem um carinho muito especial, mas nós estamos muito felizes por estar dando oportunidades para os jovens comentarem também e mostrarem a sua opinião ou também a sua forma de ver a lição junto com a gente. Vou deixar aí uns minutinhos para vocês se apresentarem. Gente, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite de estarem aqui com a gente hoje, compartilhando um pouquinho mais sobre o amor de Deus. Então, Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém. Se vocês quiserem se apresentar, podem ficar à vontade. Tá bom. As damas primeiro, né? Obrigada. Então, eu sou a Marjorie, eu sou diretora jovem da Igreja do Vila Verde, né? E é um prazer estar aqui hoje com vocês. Amém. Que bênção. Juventude Poderosa da CP. Que bênção, né? Nós temos para estar recapitulando a nossa lição. Prazer, eu sou Mike. Atualmente estou como pastor associado na área do evangelismo. E, Júlia, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E que esse estudo seja abençoado por todos nós. Amém, pastor. Mas, pastor, sabe o que é interessante? Esse estudo ele vai ser abençoado, mas ele só vai ser abençoado se nós iniciarmos ele convidando uma pessoa especial para estar aqui Isso também, é verdade. que é Jesus. Marjorie, você ora pra gente, para que este momento não sejam experiências vividas apenas, ou coisas que nós formos falar por desejos carnais, mas sim sobre a vontade de Deus? Sim, claro. Oremos. Querido maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Queremos pedir a tua presença, Senhor, nesse local, que o teu Santo Espírito esteja aqui presente na nossa vida, Pai, e que o Senhor possa estar aqui e que tudo que seja falado seja para a tua honra e para a tua glória, Pai, e que possa alcançar o maior número de pessoas. Amém, Esse é o Senhor. nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, quando vocês abriram a lição no sábado, vocês olharam o título dela da semana, No Deserto. A tirinha ali, ela já nos mostra algo bem contraditório, né? Uma pessoa ali com uma vindinha amarrada e andando por algo que, quando nós olhamos, nós já vemos que não está ali, mas ela está confiante que aquilo está ali. Quando vocês viram a tirinha, quando vocês viram o título, o texto bíblico da semana, o que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando, sem ver o conteúdo dela mais aprofundado? O que de cara você já... Opa, é sobre isso que a lição vai estar falando. Então, minha visão foi que aquela pessoa ali, ela não estava, né, enxergando por onde ela andava, né? Estava vendada, mas ela estava confiando. Então, e ali mostra, né, que mesmo não tendo um chão ali para ela pisar, ela estava conseguindo atravessar. Então, a gente precisa confiar. Eu acho que ali ela estava confiando que ela conseguiria chegar até o local que ela precisava chegar. Essa é a minha visão. Sua visão de início. E eu vou na mesma linha do raciocínio, viu? Quando Sim. eu peguei, olhei, porque obviamente tem a foto, né, da tirinha, mas também tem o tema da lição da semana, né? No deserto. E você vê uma pessoa com os olhos vendados, então o que vem na nossa cabeça é a confiança, de confiar mesmo não vendo onde vai dar o próximo passo. Então, obviamente, foi a confiança a primeira palavra que veio na minha cabeça. Gente, e ali já que a gente linkou ali com a confiança, o fato de confiar. Muitas vezes nós pedimos algumas coisas para Deus e quando nós estamos ali caminhando na vontade de Deus, às vezes nós acabamos deslizando e fazendo algo da nossa própria vontade. E acabamos caindo em um deserto, onde nós olhamos e nós não vemos nada que nós possamos ter essa confiança. Essa fragilidade da nossa fé, ela pode ali significar ou revelar a falta de submissão a Deus? Ou ela é algo natural do ser humano? Então, a minha visão é que o ser humano, ele tende mesmo a
a seguir por esse lado de querer fazer as coisas com as suas próprias forças e depois de não perguntar a Deus qual passo ela deveria dar, ela tende a culpar a Deus, né? Sim. Porque daí você tomou a tua própria decisão e quando a consequência vem, a primeira coisa que a gente faz é questionar a Deus. Mas você não pediu a orientação dele, ou mesmo quando ele nos orienta, a gente fala, não, será que é Deus mesmo? Não, acho que eu vou fazer mesmo assim. Então, eu acho que a tendência do ser humano é fazer isso e não querer realmente estar sobre a submissão de Deus, né? O ser humano já tem essa tendência, então a gente precisa sempre estar trabalhando isso dentro de nós, que a vontade de Deus tem que estar à frente, independente do que a gente quer, mas a vontade de Deus tem que prevalecer. Esse é Com toda certeza. Sim. E veja que interessante, né? Isso é um ponto muito interessante. Reclamar é do ser humano. E a gente reclama todos os dias. A gente reclama do trânsito que está tenso, né? A gente reclama da faculdade que a gente mesmo se matriculou. A gente reclama do emprego que a gente pediu a Deus, que Ele concedeu para nós. Então, no dia a dia, às vezes a gente reclama pela casa que está suja. Então, reclamar é do ser humano. Agora, que ponto que entra? É que quando nós começamos a reclamar demais, né? Fazer da reclamação um estilo de vida, e nós estamos estudando na lição dessa semana sobre o povo, um pouquinho antes de entrar no deserto, durante o deserto, né? De uma reclamação constante. E quando a gente começa a ter esse estilo de vida de uma reclamação constante, isso demonstra, obviamente, uma falta de confiança em Deus, uma incredulidade. Totalmente. E se você olhar na Bíblia Sagrada, por exemplo, é bem interessante disso. Êxodo 14, 22, diz que Deus não se afastou do povo em nenhum momento, tanto de dia quanto de noite, né? O tempo todo, assim, Júlia, Márcio, Deus estava com o povo. Agora eu pergunto, para que a reclamação? Né? A pergunta que a gente faz, né? E a reclamação não foi só uma vez, né? A reclamação foi antes de atravessar o mar, porque quando avistaram os egípcios, meu Deus, que medo que deu, né? E o Moisés falou, não, calma, Deus ele vai cuidar de nós, ali no capítulo 14. Deus vai cuidar de nós, né? Ele vai tomar adiante. Depois, quando atravessar o deserto de novo também, porque não teve água, águas amargas, e agora? Reclamação de novo. E não foi uma reclamação no sentido de pedido, é reclamar e pressionar mesmo, sabe? E depois também um tempinho ali, antes do maná, a reclamação. E a reclamação era assim, será que Deus nos trouxe aqui para morrer de fome? Sabe? Deus nos trouxe aqui para morrer de sede. Será que não teve cemitério lá no Egito? Era melhor que a gente ficasse por lá. Então as reclamações eram assim, Deus, estamos aqui, né? Parece criança mimada, né? Deus, estamos aqui, é o Senhor que nos tirou lá, então Deus se vire. Não teve nenhum ato de gratidão. Então reclamar a gente reclama no dia a dia. Mas quando isso se torna constante, isso demonstra mais uma falta de confiança no Deus que conduz os nossos passos. Totalmente. E, gente, quantas vezes nós não fazemos isso, né? Assim como o pastor estava falando, eu fiquei lembrando e pensei em algo que ocorreu. Antes de entrar no colégio adventista, trabalhei em outro colégio. E aí, um dia, eu fui ajudar uma prof. E eram muitas escadas até chegar na sala dela. E aí, nós já estávamos tirando o material da sala dela e levando para outra sala que era lá embaixo. E aí, nesse meio tempo, algo aconteceu e o elevador acabou parando de funcionar. E ela reclamou muito, 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 muito. Aí eu, não, prof, tá tudo bem, a gente pode descer pelas escadas. Ela, Ju, mas é muito cansativo, ela tinha um problema ali no joelho e tudo. Sim. Aí ela, mas eu não vou conseguir. Eu, não, tá tudo bem, deixa aí que eu vou levando, eu levo rapidinho. Aí ela, mas você vai descer todas essas escadas, tudo deu. Prof, é o que tem, né? A gente vai descer, não tem problema. Não tem outra opção, né? Aí ela, nossa, Ju, por que você não reclama das coisas? Eu falei, mas por que eu vou reclamar de um emprego, de algo que Deus que me deu? Mulher de fé, né? Nem sempre, pastor. Houveram momentos onde na vida, tipo, algo acontecia porque eu pedi, porque eu escolhi que aquilo fosse acontecer, e o primeiro que eu julgava era Deus. Então, existem duas situações. Nós, hoje, como jovens, vivemos essas duas situações. Em momentos pode parecer, tipo, pô,
mulher de fé, como o pastor falou, Uhum. alguém que não erra, alguém que está sempre ali guiando ao lado de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, Satanás vem, nos tenta, para fazer com que a gente saia dessa linha, para fazer com que a gente duvide Perdeu o e raciocínio, questione. né? Sim. Perdeu o raciocínio. Então, ao mesmo tempo que a gente pode estar lá, tipo, não, eu confio em Deus, algo pode acontecer. E se a gente não realmente confiar em Deus, pode fragilizar a nossa fé. E, Júlia, é até interessante, né? É isso que você mencionou. Porque às vezes a gente pede algo para Deus e depois a gente reclama dessa coisa. Como Sim. pode ser um emprego, às vezes uma oportunidade, uma abertura, né? Eu tenho uma amiga, assim, ela vivia orando a Deus para começar a namorar. Senhor, eu quero um namorado, eu quero... Aqui mesmo o na mal do cidade. jovem de hoje em Aqui mesmo, Senhor, eu quero namorar. E eu falei, tá, vamos orar, vai chegar essa bênção. Aí, bum, o namorado chegou. Aí você pensa, nossa, que bênção, né, menina? É uma bênção na igreja, espiritual, tudo. É foco, tá estudando. Aí passou algumas semanas depois, né? Ela mandou uma mensagem, pastor, pastor, eu acho que eu vou terminar com ele. Eu falei, mas olha, você passou meses chorando aos pés de Deus pedindo um namorado. Tem algum problema com ele? Não, ele é muito bonzinho. Falei, olha, você pediu um namorado, Deus deu, você reclamava que Deus não desse, mas Deus deu, e agora que Deus deu, você está reclamando porque não é o que você queria. Então isso acontece diretamente conosco, né? Mas quando isso acontece, né, demonstra mais, como enfatizei, uma falta de confiança em Deus. É ali que a gente se pergunta, né? Será que eu estou confiando em Deus o suficiente diante das coisas que eu estou reclamando? É uma pergunta que a gente pode fazer no dia a dia. Totalmente. E bom, essa murmuração, esse fato da gente sempre reclamar das coisas, ela pode ser tratada ali na terapia também. Nós até indicamos, você que está em casa, está nos ouvindo ou nos assistindo, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, a gente procure uma terapia. Terapia não é algo que a gente indica só para quem, nossa, está ali com alguma dificuldade na sua vida, mas também para você que está tudo bem. Porque a terapia ela não é apenas para resolver essa dificuldade, mas também para ela dar continuidade ali no seu dia a dia, para estar contigo, conselhos que às vezes a gente precisa. Mas, ok, a terapia ela nos ajuda a tratar sobre isso. Mas o que Deus pode nos ajudar? Como Ele pode ali tratar as nossas emoções com cuidado e cautela? Veja, Júlia, Marjorie, embora a terapia seja uma coisa excelente, é uma coisa muito boa porque nos ajuda a entender os desafios, Sim. né? A mapear os problemas. Mas a terapia não resolve a raiz de todos os problemas, sabe? O que resolve a raiz de todos os desafios e os problemas que a gente enfrenta é Cristo Jesus, né? E ele mesmo diz lá no livro de Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Então, Cristo, ele chama a responsabilidade para si. Quando a gente vai num terapeuta, é excelente, mas nos ensina a entender o problema para a gente resolver. Sim. Mas Cristo, ele faz o contrário. Ele resolve os problemas para a gente. E quando a gente olha, mais uma vez na lição que a gente está estudando nas semanas, capítulos 14, 15, 16, né, todos os desafios ali, Deus não apareceu para dizer, esse é o desafio. Não, ele aparecia para resolver. E tudo isso pela raiz. Sim. Eu acho que nós, como os cristãos, né, a gente já tem essa tendência a colocar os nossos problemas para Deus. Mas algumas pessoas, elas falam assim, nossa, eu procuro terapia, eu faço tratamento, mas esse vazio que tem dentro de mim não é preenchido. Eu queria ser como vocês, que parece que vocês são felizes, né? A gente já teve momentos que teve pessoas que falaram assim, nossa, vocês parecem que são tão felizes, mas nada preenche esse vazio. Eu acho que a gente pode realmente, né, procurar uma ajuda médica, é até necessária para algumas pessoas, mas a raiz mesmo do problema, quem vai resolver é Deus, né? Porque você colocando eu sempre falo assim, coloca Deus como o centro da tua vida, né? Que daí as outras coisas vão melhorando, né? Mas, lógico, quem precisa de tratamento não quer dizer que pare o tratamento ou pare de fazer essa terapia. Mas, assim, coloque Deus acima de todas essas coisas, porque Ele realmente vai
vai te ajudar na raiz do teu problema, na raiz daquele sofrimento que você pode estar carregando. Então, nesse momento de deserto, Deus, ele com certeza, ele vai ser o maior ajudador. Né? Completamente. Totalmente. E jovem que está em casa nos acompanhando, não vá pensando, jamais pense que você só deve levar os teus problemas a Deus quando chegar num caos muito gigantesco. Os pequenos detalhes ali no seu dia a dia que dão errado. Gente, fecha o teu olho. Ora para Deus te ajudar. Ora ali para que Ele abra a tua mente, para que aquilo não vá virando uma bola de neve e vá aumentando cada vez mais. Você pode levar todos os seus problemas ou até as suas felicidades. Você pode levar tudo para Deus. Ele está ali para te acompanhar no seu dia a dia. Só basta você querer. Tem uma coisa interessante, Júlia, Marjorie, veja que interessante, né? Você percebe que nos últimos meses, né, a quantidade de pessoas, jovens, buscando fazer terapia com chat GPT é gigantesca, né? Jovens fazendo perguntas pessoais, como que eu lido com a ansiedade, como que eu lido com a depressão, como que eu lido com a pressão no trabalho. Só que o chat GPT já é padronizado, né, para dar respostas que vão de acordo com aquilo que a gente quer ouvir, né? Totalmente. Mas veja bem, Deus também está à disposição ali, sabe? Às vezes a gente tira um tempo, obviamente, vai perguntando para o chat GPT, mas Deus está à disposição, né? Se eu conversar com Ele, Ele não vai me dar somente uma resposta parcial. Ele vai resolver a situação. E quando a gente está dentro de um desafio, né? Às vezes você vai num especialista, você sempre busca o melhor que tem. E existe um especialista melhor que Jesus, que nos ouve, orienta e, além de tudo, resolve. Sim. É a melhor decisão. Totalmente. Gente, a gente já citou sobre essa palavra. Inclusive, essa palavra faz parte do título de terça-feira. Mas eu acho muito inteligente a forma como a lição traz. Ela traz uma palavra que a gente estuda, que a gente fala, mas ela traz ela sozinha na rede semântica, para que a gente abra a nossa mente, e para que a gente reflita e se aprofunde cada vez mais nela, para que a gente de fato contemple aquela palavra e olhe com mais profundidade. A palavra da nossa rede semântica justamente é deserto. Quantas vezes nós, cristãos, ou aquelas pessoas que ainda não acreditam ou tudo mais, como que a gente, em vários momentos da vida, várias circunstâncias, não vamos parar em um deserto, onde nós achamos que não há possibilidades de alguma ajuda divina. Quantas vezes a gente já não se parou nesse deserto? Quando vocês olharam ali na rede semântica a palavra deserto, o que vocês linkaram? O que vocês imaginaram ali? Que palavra ou experiência, alguma coisa que vocês lembraram na hora? Acho que deserto é você tá perdido ali, você não... Porque imagina, você está num deserto, você olha para todos os lados e você não vê, você não está vendo uma cidade ou algum lugar para você buscar um refúgio. Uma árvore com sombra. Você está vendo ali, você olha para todos os lados e você não vê uma ajuda, né? Imagine você estar sozinho num deserto. Você acha que aquele ali vai ser o fim. Eu acho que a palavra deserto, ela traz muito ali solidão, né? Falta de esperança mesmo. Acho que a palavra deserto traz. Sim. Olha, o deserto faz parte da nossa vida. E eu não quero assustar você, jovens que estão nos assistindo, mas se você nunca passou por um deserto, vai passar. Vai passar. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir, vai passar. Mas sabe uma coisa que é mais interessante ainda? É que nem sempre o deserto é uma coisa negativa. Sabia? Nem sempre. Para quem tem um propósito com Deus e serve a Deus, o deserto pode ter dois caminhos. Pode ser bênção, como também o deserto pode ser aprendizado, né? Ou é uma bênção ou é uma lição. Sabe, às vezes o deserto ele vem na nossa vida para quebrar nosso orgulho. Sim. Para quebrar nossa vaidade, para quebrar nossa prepotência. Tem desertos que a gente passa, Júlia, Marjorie, que são necessários. Eu estou dizendo isso porque eu já passei por vários desertos. Mas quando eu olho para trás, eu vi que vários desertos que Deus permitiu que acontecesse na minha vida foram desertos necessários para me preparar para o presente que eu estou hoje. E quem sabe, desertos ainda para me preparar para o futuro que virá. Então eu sempre digo, quando a gente serve a Deus, tem um propósito, está em alinhamento com Ele, quando chega o deserto, ou é bênção ou é lição, assim como foi com o povo. O
o povo passou pelo deserto, mas o deserto ensinou muita coisa para o povo. Totalmente. Sabe? O povo que era totalmente assim, uma desconfiança em Deus, passou a entender o propósito de Deus para a vida deles, passou a confiar mais, passou a se unir, passou a entender a soberania de Deus. Então, muitas das vezes o deserto vem realmente para nos ensinar. E a gente tem uma que. bênção. Você tem que tentar tirar o lado bom daquilo. Sim. Eu acho que assim, tudo que acontece de ruim na nossa vida tem um propósito, né? Porque Deus, ele não quer nos castigar, ele quer que a gente cresça com aquela circunstância. Então, eu sempre falo, você tem duas opções quando você passa por dificuldade. Ou você se afasta de Deus e a tua vida só vai ladeira abaixo, ou você se firma totalmente e leva aquilo, fala, não, Deus quer que eu saia dessa situação. Ele não quer que eu fique ali. Então, eu acho que a gente tem que sempre, quando passa pela situação de deserto, sempre olhar que Deus, ele vai tirar o lado bom daquilo, né? Nem sempre a gente consegue, lógico, porque às vezes a gente não consegue ter essa visão. Mas a gente tem que procurar sempre falar, não, qual que era o propósito de ter passado por tudo isso, né? Sensacional. E o pastor já nos adiantou que já passou por vários desertos. Mas eu gostaria de saber se vocês possuem algum relato pessoal de algum deserto que vocês já passaram pela vida de vocês. Mas contem um que vocês levaram de aprendizado, tá, gente? Tem algum deserto que vocês já passaram que vocês gostariam de relatar e contar como uma experiência para os jovens de hoje em dia? Eu disse vários, né? Sim. E são vários Um só, tá, mesmo. pastor? E são vários. Agora eu escolhi um entre vários que Difícil, né? que é difícil. Mas eu vou dizer o maior deserto. Acho que o maior deserto entre eles foi quando eu cheguei no Brasil. Né? Eu não sou brasileiro. Pelo meu sotaque talvez tenha percebido. Eu nasci no Haiti. E aqui na América Central, a presença do idioma português é inexistente. Então, você vai encontrar países, a maioria deles falando espanhol, que fala inglês, que fala francês. Agora, o português não tem aqui na América Central. E nas escolas a gente aprende inglês e, às vezes, espanhol. E quando eu cheguei no Brasil, na adolescência, 16 anos, pensa, eu não sabia nada no português, né? O Mike que está falando hoje é um Mike totalmente diferente que chegou aqui em 2014, sabe? Eu não sabia absolutamente nada no português. Bom, para não dizer nada, eu sabia de duas palavras. Obrigado, né? Caso alguém me desse alguma coisa. E um tchau. Então, eu fiquei praticamente 6 meses incomunicável. E eu me lembro, Marjorie, juntamente com a Júlia ali, nas 2 primeiras semanas, aqui no Brasil, eu morava em Sorocaba com os meus pais, eu falei, pai, se você pudesse me dar o maior presente, que pudesse ser uma passagem de volta, né? Porque eu estou aqui, eu vou na igreja, não entendo nada que as pessoas falam, eu vou na sala dos jovens, não consigo fazer nenhum comentário, eu vou nos desbravadores esperar amanhã, todo mundo se socializa, eu não entendo nada, eu vou jogar bola com os meninos, eu não consigo participar da socialização. E às vezes, se me xingar, eu não sabia também, porque eu não entendia. Era capaz de xingar, né? E o pastor falou obrigado. Porque às vezes eu ia jogar bola com os meninos, passa a bola. Eu não entendia nada. A mãe que é fominha também não entendia nada, sabe? Então, todo esse ponto foi se acumulando. Imagine você, talvez você que esteja nos assistindo, ou vocês aqui, já viajaram para algum país que o idioma não era conhecido para vocês. É um desafio tremendo, porque você é excluído em todos os quesitos. Você não consegue expressar o que você sente e nem tampouco entender o que as pessoas estão expressando para você. E isso, para mim, foi um deserto muito difícil. Mas eu me lembro que meu pai, ele disse, né, filha, isso vai preparar você. E eu creio que daqui a uns anos você vai estar falando o português. Hoje, por exemplo, olhando para trás, eu digo que o conselho do meu pai foi melhor do que se eu tivesse voltado. Porque se eu tivesse voltado para o Haiti, eu não teria aprendido português. Sim. E aquele deserto me preparou para muitas coisas da vida. Isso despertou em mim mais coragem para depois trilhar outros caminhos, sabe? Hoje, falando aqui, parece, nossa, o Mike está aqui, mas o Mike, nos primeiros meses, era alguém que via o português como um deserto, praticamente impossível de aprender.
Mas hoje, olhando, eu consigo pregar, falar para as pessoas em português. A gente está gravando esse podcast em português. Eu consigo hoje, sendo usado pelo Espírito Santo, alcançar uma comunidade portuguesa. Coisas que há 10 anos atrás eu não conseguia. Coisas que se eu tivesse voltado eu jamais conseguiria. Então, esse deserto foram as duas coisas. Foi tanto bênção, mas como também um aprendizado gigantesco. Por isso que eu digo, quando a gente serve a Deus e a gente se encontra no deserto, uma pergunta que a gente poderia fazer é, Senhor, o que você quer que eu aprenda com isso? Que bênção que o Senhor tem para mim por isso? Porque o deserto tem início, tem meio, mas também tem fim. O deserto nunca é para sempre. Há 10 anos atrás eu falava, boa dia, boa tarde, é tudo errado. Só que hoje, mesmo ainda aprendendo, eu consigo me comunicar. E isso é uma coisa que demonstra que Deus guiou todos os passos. E, obviamente, aqui eu estou. Amém. Então, Marjorie, conte para nós o seu deserto. Então, como o pastor falou, eu também passei por vários, né? Mas, trazendo um pouquinho, eu já passei por muitas percas na família, que todo mundo sabe que esse momento é um deserto, né? Inclusive, eu já perdi a minha mãe. Também tive desertos no meu casamento, desafios, né? Para quem é casado, sabe que quando você casa, você imagina uma coisa, né? E a partir do momento que você se relaciona com outra pessoa, são vivências totalmente vivências, diferentes, né? Criações diferentes, Sim. Coisas diferentes. E teve momentos do meu casamento que eu achei que realmente, né? Que nada poderia mudar aquilo, que não... A gente estava passando por situações que a gente achava que Deus realmente não estava conosco. Porque eu pedia, né? Eu orava e nada mudava. Nada... E eu achava, Deus não está comigo, né? Porque não é possível, Ele não está vendo isso que eu estou passando, todo esse sofrimento, todo sofrimento que eu e meu esposo estamos passando. Mas hoje eu tenho a visão que Ele estava, né? Que a gente precisava passar por todas as coisas que a gente passou para hoje a gente ter um casamento sólido, um casamento onde a gente é testemunho para muitas pessoas, porque teve pessoas que falavam assim, a Marjorie não tem como eles continuarem, mas hoje as pessoas olham e falam, não, Deus agiu da vida deles, né? E hoje eles têm uma vida, um casamento saudável, um casamento feliz, onde eu tenho certeza que as pessoas olham e falam, não, esse casal é legal o jeito deles. Então, naquele momento que eu estava passando por aquilo, eu achava que não ia ter jeito, realmente, é melhor cada um seguir pro seu lado, mas a gente persistiu, né? É o que eu falo, que às vezes muitas pessoas acabam falando, não tem jeito, mas não, a gente persistiu até o fim, e quando Deus resolveu, quando realmente eu coloquei que eu não tinha forças para mudar aquilo que estava acontecendo e coloquei aquilo para Deus, as coisas começaram a mudar. Porque quando você coloca nas mãos de Deus, Ele é o dono de tudo, né? Ele vai tomar a providência necessária para que tudo mude. E quando a gente colocou Deus como o centro da nossa família, do nosso casamento, do nosso lar, as coisas foram melhorando. Então, assim, esse foi um dos desertos que eu passei. Teve vários, né? Mas, sim, esse foi um aprendizado que eu não posso mudar nada. Mas quando eu coloco Deus, Ele pode mudar tudo. Amém. Amém. Gente, eu acredito que a Marjorie ali já deu um puxãozinho de orelha, o pastor também dos nossos jovens. Mas a gente sempre tem que dar um espacinho para dar um puxão de orelha pro pessoal que tá em casa, né? Sim. Gente, vocês têm alguma dica? Ou também algum conselho para quem está passando por um deserto neste momento? Às vezes a pessoa que está nos ouvindo, ou que está nos assistindo, ela está passando por um deserto e está prestes a desistir. Qual seria o conselho final que você daria para a pessoa? Aí eu vou pedir pro Bruno, que é o nosso estagiário, colocar um fundinho, um instrumental. E aí vocês podem pegar firme nos nossos jovens, tá bom? Perfeito. As damas primeiro, eu vou seguir a Marjorie. Marjorie, pode olhar pra câmera, Tá bom. pode brigar com o jovem. Então, não sendo muito exemplo, né, que todos nós cometemos, né, erros, falhas, mas, assim, o meu conselho é se você está passando por uma dificuldade na sua vida, tenha certeza que Deus, Ele não está longe de você, Ele está
do seu lado, ele tá vendo tudo isso que você tá passando e ele quer que você coloque os seus problemas aos pés dele, porque ele é poderoso. Nós somos fracos, nós somos frágeis e nós não conseguimos nada, mas não pense que Deus não está com você. Coloque as tuas expectativas, as tuas emoções para Deus. Confie realmente de coração, porque às vezes a gente acha que tá fazendo as coisas da maneira certa, mas confie, entregue o teu problema para Deus, porque Ele vai agir na sua vida. Eu não sei se vai ser, a gente não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã, mas tudo tem a hora para começar e para acabar. E tenha certeza que Deus, Ele tá com você e na melhor hora Ele vai fazer com que isso passe. Esse é o meu conselho. Olha só. Júlia, sabe, eu converso bastante com jovens, sabe? Eu converso com jovens. E a você que está nos assistindo também. Mas veja, quando eu converso com jovens, eu vejo muitas vezes, né, eles dizendo: nossa, pastor, eu estou atrasado com a vida, sabe? Às vezes o jovem tem 23, 24, eu não fiz faculdade ainda, pastor, eu não casei ainda, eu não estou no emprego dos sonhos. Então eles carregam um coração ansioso, sabe? Muitas vezes a frustração, muitas vezes é a família que está bagunçada. E talvez eu esteja falando para você, a você que está nos assistindo. E às vezes a gente que está aqui na mesa, pode ser que você que esteja nos assistindo está passando por um deserto assim. Quem sabe na faculdade que você está, que você quer trancar e abandonar. Talvez o seu deserto neste momento seja dentro da sua família, de você não mais conseguir conviver. Talvez o seu deserto esteja no seu serviço, lá no seu emprego. Parece que nada mais dá certo. Às vezes o deserto tá dentro do seu relacionamento. Parece que não dá mais para levar adiante. Ou pode ser ainda que o deserto seja a sua vida espiritual. Pode ser que você está no fundo do poço, não vendo saídas. Mas olha, eu volto a dizer, meu querido jovem, o deserto vem para dois caminhos. Ou é bênção, sabe? Ou o deserto é bênção, ou o deserto é um aprendizado. E a história do povo de Deus, Júlia, Marjorie, na Bíblia Sagrada aqui, nos capítulos que a gente foi recapitulando, 13, 14, 15 e 16, mostra isso claramente, de como que Deus ele foi guiando o seu povo. O deserto para isso foi tremendo, né? Reclamaram: Senhor, olha, multiplicou o nosso sofrimento quando o faraó resistiu, né? Em outros momentos: Senhor, a gente vai morrer de fome. Mas você percebe que quando eles passam pelo deserto, e tem outros momentos ainda mais, porque quando o maná cai, Deus fala: cada dia você colhe o que vai comer. E depois o que aconteceu? Né? Colheram por mais dias, estragou. Chegou no 6º dia, né? Olha só que impressionante, né? Deus fala: colhe em dobro, porque amanhã você descansa. Quando chegou no 7º dia, o que aconteceu? Foram lá para ver se tinha caído o maná. Mas uma das coisas que eu vi que o povo aprendeu é que confiar em Deus é sempre a melhor opção. Eles tiveram muita teimosia, muita resistência, mas no final eles entenderam. Chegou um momento até que o Moisés falou: o que vocês preferem? Vocês falam com Deus diretamente ou quer que eu fale por vocês? Depois eu... Não, Senhor, não, Moisés, fale com Deus e depois nos dê a notícia. E a você que está passando por esse deserto, eu quero dizer, assim como o povo de Israel, o deserto não foi uma eternidade, foi mais de 300, 400 anos, não foi uma eternidade. O deserto teve início, teve meio e teve fim. E se você está passando por um deserto neste momento, quer seja esse que eu citei, espiritual, social, você sendo excluído entre os seus amigos, traído, rejeitado, sabe? Eu não sei, mas algo neste momento talvez você esteja passando. Mas no fundo do meu coração, não é de pastor para um jovem, mas de jovem para jovem, eu quero dizer que isso tem fim. E se você confiar em Deus, você vai sair muito mais forte, muito mais confiante e muito melhor do que você agora se encontra. Amém. Pastor, aproveitando então o gancho, o pastor poderia finalizar esse episódio. Acredito que não tem uma forma melhor da gente finalizar, a não ser com uma oração. Pedindo para que esse conselho que vocês deram para o jovem aqui hoje, que ele não passe despercebido, mas que eles acolham, para que
eles levem pra dentro, para que faça a diferença na vida de cada jovem que tá nos ouvindo hoje. Obviamente, vamos orar. Isso é muito bom que a gente ora pra gente e ora pros jovens também que tá nos assistindo. Fecha os olhos. Santo Deus, que lição maravilhosa. Uau! Quantos aprendizados de perceber que Deus é imutável. O mesmo Deus do passado, que está no presente, é esse Deus eterno. A gente hoje aprendeu de como Deus guiou o seu povo em meio ao deserto, como Deus livrou o seu povo da escravidão, como Deus renovou a aliança para com o seu povo. E como que depois também o seu povo passou a confiar na soberania divina. O deserto não durou para sempre. Teve início, teve meio e teve fim. E Pai amado, além das aprendizagens, nós temos jovens nos assistindo. Tem jovem que, quem sabe, durante essa recapitulação, tem se perguntado se de fato é amado por Deus. Se de fato Deus está com ele na situação em que ele está. Talvez esse jovem esteja ansioso por sonhos ainda não realizados. Talvez esteja frustrados por planejamentos que não deram certos. Talvez esse jovem esteja numa tortura familiar, numa tortura psicológica dentro do emprego. E pode ser que ele esteja buscando uma solução, uma resposta no Senhor. Mas assim como o deserto não durou para sempre na vida do povo de Israel, eu peço que o Senhor também a cada dia mostre para esse jovem que neste momento está nos assistindo, de que o deserto que ele se encontra também não vai durar para sempre. Nos fortaleça. Cuida de nós. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus seja louvado pela vida de vocês. Muito obrigada por terem aceito o convite. Nós temos já certeza que ambos voltarão, gravarão mais episódios com a gente. Então, mais uma vez agradecendo não só em meu nome, mas também em nome da equipe, em nome do Elias. Que Deus abençoe muito vocês. Possamos não só apenas aqui no Jovemcast estarmos juntos, mas também nos vermos também na eternidade lá no céu. Amém. Se vocês quiserem agora mandar um beijo ou algum recado para jovem, para a igreja de vocês, fique à vontade. Esse é o momento ali de dar aqueles créditos para o pessoal. Então podem ficar à vontade. Excelente. Então, eu vou mandar um recado lá para minha igreja da Vila Verde, para meus jovens lá. Que Deus abençoe a vida de vocês, sabem que vocês moram no meu coração e que saibam que podem contar comigo para o que vocês precisarem. Esse é o meu recado para vocês. E bênção. Juventude Poderosa da CP, um abraço para todos vocês. Olha, você que assistiu esse episódio, gostou? Fez sentido para você? Compartilhe com seus amigos. Mais um abraço para o jovem de Santa Quitéria, que é um distrito agora que eu estou atendendo. Para os jovens daqui do SIC, agradeço bastante, Agradeço muito pelo convite. Então, um abraço para todos os jovens daqui do SIC, o jovem de Barreirinha, que eu estive agora pela manhã, o jovem de Jardim Curitiba, o jovem do Alto Maracanã, da Cachoeira. São tantos. Um abraço para todos vocês. Um beijo no coração. Amém. Se você está em casa, quer estudar e conhecer mais, se aprofundar sobre o conteúdo não apenas da nossa lição, mas também da Bíblia, você pode acessar, tem 2 links na bio, um pode te levar até uma pessoa que vá presencialmente na sua casa estudar esses conteúdos contigo, ou também para a nossa amiga Esperança, a nossa IA, ela vai estar te ajudando aí a compreender ou dando uns passinhos para que você possa compreender melhor ali o conteúdo que você vai estar adquirindo. Todos os conteúdos, todos esses estudos, eles estão sendo liberados de graça, então você não precisa pagar. Digamos assim que ela já foi paga na realidade, Jesus já pagou na cruz por ti. Então se aprofunde, aproveite e nós te esperamos na próxima terça-feira também, às 8 horas da noite. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar e ativar o sininho para chegar a notificação para ti.